E agora são exatamente 2 horas e 8, uma coisa assim. 2h20, madrugada de segunda-feira para terça. E eu nem sei como eu começo. Eu só sei que eu tenho que fazer. Existem várias funções para várias pessoas. Cada um sabe do seu particular com Deus. Cada um sabe se chegou o tempo de saber e já foi revelado, sabe exatamente o que deve fazer, o porquê e para qual chamado. E sinto dizer que dificilmente eu vou abrir a minha boca, seja em qualquer rede social, e vá despejar palavras bonitas que te tragam tranquilidade, conforto, que te tragam amor, que ative realmente os seus sonhos mais profundos aqui da Terra. Os seus sonhos mais impossíveis aqui da Terra. Hoje, compreende quem quer compreender. Ilusão é algo que não nos leva para um caminho muito legal. Quando nós somos iludidos com palavras bonitas, promessas grandes, de coisas grandes, e lá na frente você se frustra, no meio do caminho você vê que você foi enganado, no meio do caminho você vê que era tudo mentira, que era tudo para ocupar o seu tempo, que era tudo para desviar a sua atenção das coisas de Deus, que era tudo para te enganar, para te paralisar, para impedir a obra de Deus na tua vida. Eu não consigo, porque eu não tô aqui ou vou lá no canal do YouTube, ou seja lá onde for, para ganhar curtidas, sedenta de visualizações. Não, eu simplesmente faço o que eu acho que tenho que fazer. Em meias a palavra que Deus me dá, que Deus me passa, que o que Ele quer fazer, se misturam palavras que vêm de mim, que vêm da minha experiência, que vêm de coisas minhas, testemunhos da minha pessoa. E esses testemunhos que eu carrego é o que me trazem para mais perto de Deus. Quanto mais a gente vive, quanto mais nós sofremos, nos decepcionamos, quanto mais a gente desiste das coisas aqui da Terra, mais a gente se interessa pelas coisas do céu. Mais a gente se interessa pelas coisas de Deus. E o meu chamado não é um chamado que vai chegar aqui, vai ficar profetizando bênçãos para a tua vida, financeiras, não.
Eu já tive momento onde o Senhor falou, abre a tua boca, fala, porque eu falava, Senhor, me dê a palavra, né? Toma minha boca. Eu tive momento do Senhor virar e falar, abre a tua boca. Tipo, meu coração tava tão cheio de Deus, tão cheio das coisas de Deus, que Deus falou, olha, abre a tua boca porque eu confio em ti. Teve momento assim. Ali eu poderia ter, sim, profetizado, esbanjado, prosperidade para todos. Mas foi um momento, 2 momentos. Na maioria deles não é assim. Eu já tive momento de sentir a presença de Deus em porção dobrada, de sentir o Espírito Santo transbordando assim, extremamente forte dentro de mim. E eu abrir uma live e dividir aquilo que eu estava recebendo com quem estava assistindo. Mas tudo o que acontece na nossa vida, principalmente não muito agradável, que nos traz muito sofrimento, muita perseguição, muita decepção, enfim. É um tratamento que estamos passando para que Deus venha se usar de nós. Deus, ele nos trata, ele nos guarda, ele nos alimenta, ele nos ensina. É como se eu estivesse dentro de uma faculdade, onde se fica morando dentro de uma faculdade, e ali você vai ter os seus vários momentos ali, várias fases. Vai ter um momento que você vai limpar o seu quarto, você vai limpar, né, das suas tarefas assim, de ambiente onde você dorme, onde você mora, a comida. Vai ter os momentos em que você vai pegar a Bíblia, vai ler. O momento onde você vai ler. Momentos onde você vai escrever, momentos onde você vai parar, momentos onde você vai descansar, momentos onde você vai enfraquejar, né? Você vai se cansar, vai ficar fraco e você vai pedir, Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Senhor, você vai ter vários momentos. Vai ter momentos que o Senhor vai falar com você, vai ter momentos que o Senhor vai te encher, vai ter momentos em que você vai se sentir sozinho, vai sentir que Deus não está com você, que Deus virou as costas, que Deus não gosta mais de você. Vai ter momento que você vai achar que você vai já implorar para o Senhor pela sua salvação. De tão silencioso que às vezes Deus fica conosco. Mas tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte desse tratamento, dessa preparação. Tudo isso faz parte da faculdade que nós estamos. E quem é o professor? Quem é o mestre? Quem é o diretor? Eu nunca fiz faculdade. Eu não sei a hierarquia dentro da faculdade, mas deduzo eu que o diretor, o dono da faculdade, enfim, é o Deus Todo-Poderoso. E ele usa realmente de várias fases e vários meios para nos moldar e para nos deixar conforme o que ele quer. Porque Deus, ele não precisa de nós. Quem precisa dele somos nós. Nós que precisamos fazer a obra dele. Nós que precisamos nos diminuir. Nós que precisamos colocar as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos objetivos terrenos debaixo de nossos pés. Somos nós que temos que matar a nós mesmos todos os dias. Eu não estou falando fisicamente, tá? Eu estou falando de ego, de orgulho, de achismos, de vontades,
somos nós. Nós precisamos nos diminuir para que o Senhor, com a sua tremenda, com a sua tamanha, grandiosíssima misericórdia, venha nos aceitar diante dele. E eu passei por vários momentos nesses últimos meses e venho passando. E conforme tá tudo no controle de Deus. Algumas coisas eu estou atrasada. De repente, por causa de medo, né? De repente, por a forma de Deus me usar para falar das coisas dele, não é dessa forma que eu tô dizendo, que geralmente não vão ver de mim. Eu já tive momentos quando Deus começou a me usar na rede social, começou aqui. Eu fazia as lives conforme eu ia tendo experiências, passando por coisas e Deus me mostrando coisas, me ensinando e Ele ia me dando a coragem de chegar até aqui e entrar. Eu não gostava de gravar vídeo, eu gostava de fazer a live e ver quem estava do outro lado. Eu achava muito artificial, achava muito estranho ficar falando comigo mesma, gravando vídeo na câmera. E eu lembro que eu tive vários momentos em que eu falava, meu Deus, eu queria tanto ser aquela boca que chega e profetiza um monte de bênçãos, coisas boas, materiais, né? Que tem irmãos, irmãs que são assim. Eu posso dizer que uma boa parte eu não consigo ver que realmente seja Deus, mas quem sou eu para julgar, né? A gente tá sempre julgando. Às vezes parece que a gente tá julgando, mas não é. É o chamado que Deus tem. É o que Deus nos fez antes do ventre. Que aí a gente já enxerga aquilo que outras pessoas não enxergam. E geralmente quando nós somos assim, dificilmente a gente vai estar acompanhado. Principalmente se a gente se estiver na hora de exercer o chamado. Nós estaremos sempre sozinhos com Deus. Será sempre assim. Pessoas vão nos odiar sem a gente saber o porquê. Pessoas vão sentir raiva de nós, vão querer nós estrucidar. E muitas das vezes a gente também não sabe o porquê. Muitas vezes a gente vai tentar se segurar para não falar algo que nós que temos os olhos abertos para certas coisas, algumas coisas, alguns detalhes, não conseguimos segurar a nossa língua. A gente acaba despejando. Alguns vão ficar com raiva, com ódio, vão tentar nos destruir, vão dar dislike em todos os vídeos que eles veem, vai denunciar, vai ser um monte de coisa. E eu estou aqui para dizer, você que é cristã, você que é cristão, você que ama verdadeiramente a Deus, e você está firme na rocha, eu quero te dizer para que você continue assim. Eu quero lhe dizer que você não se entristeça com as perdas deste mundo. Não se entristeça se de repente você não tiver mais o mesmo salário, renda para o labore daqui a um tempo. Se você não tiver mais conseguindo vender muito ou comprar, se de repente você não estiver conseguindo usar
um tratamento, de repente até que você paga para a saúde. Não se entristeça se de repente coisas lhe faltarem aqui da terra e pessoas. Não é que Jesus Cristo não te ama. Não é que Deus não te ama. Eu poderia estar aqui abrindo a boca e falando um monte de coisa, mas fique firme, não, tem um monte de bênção para acontecer. Hoje vai abrir uma porta maravilhosa, grandiosa na tua vida. Você será extremamente próspero financeiramente, extremamente rico. Você será muito abençoado. Hoje prepara as tuas malas que você vai se mudar para um lugar muito próspero. Eu poderia estar falando, mas não é o que Deus quer que eu fale. Agora, neste momento, não. Hoje eu entendo que eu estou sendo preparada para este momento. Eu vinha sendo preparada para estes últimos tempos. E eu te peço em nome de Jesus, não desista da tua salvação. Não desista de lutar por ela todos os dias. Não desista de Deus. Não desista de se humilhar aos pés do Senhor. Não desista do nosso Senhor Yeshua. Hamashia, não desista de Jesus Cristo. Coisas irão acontecer. Se você realmente é alguém que ama verdadeiramente ao Senhor e ainda não encontrou na palavra o que eu estou tentando lhe dizer agora, eu quero te pedir em nome de Jesus, prepare o teu coração. Prepare o teu coração. Prepare a tua alma. Prepare-se para o que tem por vir. O que já está se iniciando. Eu quero te dizer que eu vou ler na palavra. Eu vou ler na palavra. Peço que... Eu vou pôr assim porque é o mais rápido, tá? Eu não me sinto mais... Eu tenho que obedecer ao meu Senhor e eu não me sinto mais bem. O que Deus quer, eu tenho que fazer. O que é Ele que manda, é Ele que determina tudo, certo? Eu vou colocar assim. Mas... peço que você me compreenda. E se possível, se você quiser ir confirmar na tua Bíblia, eu peço que você faça. A salvação nós temos que conquistar todos os dias, sabe? Nós temos que lutar pela nossa salvação todos os dias. Todos os dias nós corremos o risco de perdê-la. Todos os dias nós corremos um grave risco de perder. E se você passar a olhar muito para as coisas desta terra, esperar muito as coisas deste mundo, achar que ser salvo é ser rico, é constituir família, que ser salvo é ter uma boa profissão, é ter um bom emprego, é ter, enfim. Você
terá facilmente chance de perder. A chance de você negar ao Senhor Jesus Cristo será muito grande. Muito grande. Não negue ao Senhor, em hipótese alguma. As coisas para nós que somos de Deus, que somos marcados, escolhidos por Ele, que somos escolhidos pelo nosso Salvador, não irão ser tão maravilhosas assim aqui na Terra. Deus, Ele irá cuidar de todos nós, mas muitos de nós, como já está acontecendo, eu digo aqueles principalmente que fazem que fazem a obra do Senhor, que já entenderam seu chamado e buscam realmente a verdade, cumprir os mandamentos, estar mais próxima de Deus, que busca agradar a Deus, que busca a santificação, que busca a purificação. Muitos de nós em Apocalipse, capítulo 13, eu falo devagar e baixinho aqui. Devagar porque se eu transformar essa live em vídeo e postar no YouTube, o YouTube dá a tradução. Fica melhor, né? Não vai ficar com palavras erradas para quem tá ouvindo, que não fala a mesma língua. E baixo porque já é de madrugada. Quando eu tô pregando na rua, eu falo mais alto que a minha mãe e grito mais alto que ela. Não preciso de microfone, não preciso de amplificador. Em Apocalipse 13 diz, 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Você está preparado para isso? Você está preparado, preparada para compreender essa palavra aqui, esse versículo? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Nós precisamos lutar pela nossa vida eterna com Cristo. Precisamos lutar para manter o nosso nome escrito no livro da vida. Aí de repente você pensa, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu levantei a minha mão, eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, ali eu já fui salvo, ali eu já tenho a certeza da minha salvação, eu já estou salvo. Ali eu posso, por ter levantado a minha mão, por ter aceitado Jesus, eu posso pecar, eu posso fazer as coisas da minha forma, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso me divertir, eu posso fazer um monte de coisa por aí, que eu tô salvo. Porque eu já conquistei a minha salvação. Eu levantei a minha mão, eu aceitei Jesus, eu frequento a igreja.
Aí você fala, só louca, como você fala isso? Eu aceito Jesus, eu vou na igreja e você fala que o meu nome vai ser riscado no livro da vida, que eu não tenho a salvação. Em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 5 diz: Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não sou eu que estou dizendo. Foi Jesus que disse. E se você ler também Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Em Êxodo capítulo 32. Eu vou ler somente a partir do versículo 32. Aqui foi quando Deus, ele queria destruir o povo, ele estava irado porque o povo se corrompia muito fácil. E olha que Deus, ele andava direto ali com o povo. Deus, ele fazia tantas coisas pelo povo. Ele fazia milagres, ele supria a necessidade. Deus, ele fazia sombra. Deus, ele enviava nuvem para fazer sombra para o povo. Deus fez tantos milagres, foi tantas manifestações tremendas, o povo viu a voz de Deus. Mesmo assim, eles se corrompiam. Mesmo assim, eles acabavam pecando. Por isso eu te digo, não basta você estar cheio de prosperidade financeira na tua vida, ter a tua geladeira, o teu armário cheio, sua despensa. Não basta você morar numa casa maravilhosa, ter um carro maravilhoso, uma bela conta no banco, um belo emprego, uma bela profissão. Não basta. Não basta. Porque mesmo com tudo isso, você vai negar a Jesus. E eu digo mais, tudo isso pode ser o maior motivo de você vir a negar o Senhor Jesus quando você mais tiver que afirmar: eu sou de Jesus. E às vezes você já tem negado todos os dias em alguma coisa ou outra. Porque o seu coração já está acostumado a tantas bênçãos, não é? Tantos milagres. E você acaba esquecendo. Você acaba achando que tudo que você viveu, os milagres, as coisas que Deus fez por você, eram pequenas. Sabe? Quanto mais você tiver,
a probabilidade de você negar a Deus é muito maior. Quanto mais você tiver materialmente, financeiramente, saúde aqui na Terra, a probabilidade de você cair em tentações, em você desfocar do real motivo de ser um seguidor de Cristo, um servo de Deus, é muito fácil você negar, é muito fácil você sair do caminho, é muito fácil você perder o foco. E nesses últimos tempos que já está acontecendo, que tudo já está acontecendo, eu tenho visto que muitas pessoas estão completamente cegas, elas não estão enxergando a realidade. Eu digo a verdade mesmo, a realidade da verdade. Elas estão enxergando a verdade mentirosa, a realidade que estão lhe apresentando, influenciando e te colocando. Nós precisamos abrir os nossos olhos e o melhor a fazer é nós tirarmos os nossos olhos e o nosso coração das coisas desta terra. Se o Senhor nos escolheu, Ele se responsabiliza por tudo que aconteça conosco. Nós precisamos amar a Deus de verdade, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, não pelo que Ele pode nos proporcionar aqui na Terra. Não, a gente tem que amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos fez, Ele fez tudo para nós. E mais, Ele enviou o seu único filho como um cordeiro para morrer por todos os nossos pecados. Ele enviou aqui na terra. Será que Deus tem que provar alguma coisa para você servir a Ele, ser fiel a Ele? Será que Ele tem que provar alguma coisa para mim ainda? Será que Ele tem que fazer alguma coisa por mim para que eu faça algo para Ele? A gente é tão falho, né? E às vezes a gente se pega de forma assim com certos pensamentos ou certas coisas, quando de repente você começa a orar e você só tem que agradecer. Mas você se pega ali, se encontra pedindo, mandando em Deus, mandando no Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós só temos que agradecer, glorificar, porque até aqui, nos sustentou o Senhor, em tudo. Deus não é Deus para que minta. Não, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não volta na sua palavra. Se Ele diz que vai cuidar, se Ele diz que é para confiar, nós temos que aprender a confiar 100% no Senhor. E se nós somos amantes do reino dos céus, se nós realmente somos noiva de Cristo, somos noiva do Senhor, nós precisamos estar cientes que muitas coisas irão acontecer. Irão. Muitos de nós teremos a nossa vida, se não passarmos pelo arrebatamento, se não formos arrebatados, eu digo, ceifada antes do arrebatamento. Não se deixe enganar que quando Jesus Cristo voltar,
você vai ficar vivo aqui na terra, porque não haverá mais alma viva aqui na terra. Nos enganar esse tempo todo. Não haverá. E nós não vamos subir para o céu. Nós vamos ser, se formos arrebatados, se conquistarmos a nossa salvação, se o nosso nome não for riscado do livro da vida, seremos raptados pelo Senhor Jesus, guardados. Imediatamente os ímpios serão destruídos, a terra será queimada. E a nova Jerusalém, que já está preparada, descerá para cá. E virá os 1000 anos. E aqueles que morreram, depois de 1000 anos, serão julgados. Se eu estiver errado, me fala. Mas Deus tem colocado a verdade diante de mim. E a minha função não é ficar calada. Não é te iludir. Não, eu sou humana. Eu sou cheia de falhas. Mas eu sei que eu tenho que temer e tremer ao Todo-Poderoso. Não é só um temorzinho, não. É temer de verdade a Deus. Tá entendendo? De verdade. Tremer. Implorar pela salvação, pela vida eterna. Implorar para que Deus nos mostre onde nós estamos errando. Implorar para que Deus não nos lance fora da presença dEle. Implorar com tremor para que nós venhamos a alcançar a nossa salvação e que os nossos nomes não sejam riscados no livro da vida. E quando Deus fazia um monte de coisa pelo povo, mesmo assim, quanto mais eles tinham, quanto mais milagre Deus fazia, quanto mais presente Deus era tremendo. Imagine os dias de hoje, eu estar no meio daquele povo. Hoje, como eu estou agora, o coração que estou agora, o pensamento que eu estou agora, o momento em que vivo agora, imagina. Eu estando ali, eu queria aproveitar ao máximo com Deus. Eu ia fazer um bezerro de ouro, ia fazer outros deuses, ia fazer idolatria, ia me enfiar e adorar tudo e qualquer outra coisa que não fosse Ele. Com a cabeça que eu tenho hoje, com tanto de sofrimento que Deus me permitiu passar. E Moisés, mesmo assim, sabendo da infidelidade do povo, como o povo se corrompia fácil, até porque eles ficaram, foi 400 anos, foram 400 anos no Egito. E o Egito era um lugar de perdição mesmo, de idolatria, falsos deuses, de tantas coisas. E eles tinham costumes, eles estavam acostumados a ver coisas lá que... Então, eles ficaram apenas 40 anos no deserto. Esses 40 anos foi para que eram necessários, para que eles conseguissem alcançar a terra prometida. A terra que Deus estava levando eles. Deus tinha que preparar eles até lá. Eles tinham que ser fiéis, eles teriam que ter sido fiéis, todos eles. Não era para nenhum ter sido morto, não era para nenhum ter se perdido, não. E Moisés sentiu muito. E depois você leia Êxodo capítulo 32, leia o capítulo inteiro. No versículo 32, capítulo 32, versículo 32 diz:
Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Pecados grandes, fazendo para si deuses de ouro. Você tem noção? Meu pulso tá tortinho, né? Tem que ficar assim, ele tem que ficar pra cima assim mesmo, ficar pra baixo vai machucar meu nariz. Quero certo, né? Você tem noção? Tamanho pecado é a partir do momento que você, já conhecendo ao Senhor Jesus, se volta para ídolos, para outros deuses, seja esses deuses de pedra, de barro, de gesso, seja o dinheiro, seja uma pessoa, seja a promiscuidade, a pornografia, o sexo, o adultério, a fornicação, seja tudo isso. Tem noção? Quantas vezes, né? A vida inteira nós colocamos, nós fizemos bezerros de ouro para nós. E Moisés aqui disse, agora, ele disse isso, ora, este povo pecou o pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Ele pediu ao Senhor pelo povo. Perdoa o seu pecado, senão, olha o que Moisés. Muitas pessoas não compreendem, não entendem que quando nós temos uma missão a cumprir, quando nós temos que exercer o que tem que ser exercido, o motivo pelo qual Deus nos escolheu, nós estamos colocando o nosso amor naquelas almas. Estamos colocando a nossa pele em risco, a nossa vida em risco. Nós fazemos tudo por amor. É por amor. Quando eu venho até aqui e falo sobre pecado, arrependimento, inferno, tantas outras coisas, eu estou colocando a minha vida em risco porque muitos não querem ouvir a verdade. Muitos são tomados por espíritos que não os deixam aceitar a verdade. Mas Deus permite muitas coisas. E já está acontecendo. Agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca-me. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Ele pediu para que Deus perdoasse o pecado do povo, ou então riscasse o nome dele do livro da vida. Do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Você acha mesmo que levantando a mão uma vez só, aceitando o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, e não buscar amar a Deus, não buscar saber qual é a vontade de Deus, quais são os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, não tiver interesse em se limpar e se santificar, porque para chegar até Deus, nós precisamos estar santos. Não tem como colocar um ser humano em pecado, ímpio, na frente de Deus. Ele é fulminado. Não é que Deus vai virar e vai fulminar. Não, o poder de Deus é tão grandioso, Deus é tão grandioso, que mesmo sem Deus querer, você está entendendo? Você consegue compreender tamanho poder do nosso único e verdadeiro Deus? Não existe outro, é só Ele. O resto tudo é fake.
Você consegue compreender? E nós precisamos ser santos. E olha o que Deus disse para ele. Vai mais, né? Vai, pois agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Apocalipse 13, 7. Lutarão contra os santos e vencerão. Seremos mortos. Seremos mortos. Nós que realmente somos fiéis ao Senhor, que buscamos ser fiéis, que buscamos todos os dias reconhecer os nossos erros e pecados, pedir socorro no Senhor e procurar largar mão de tudo dessa terra. Largar mão primeiramente de nós, nossos desejos, sonhos, vontades, orgulhos, ganâncias, ambições. Santos lutarão contra os santos e vencerão. Aqui está claro. E nós precisamos nos preparar para isso. Porque antes do Senhor Jesus voltar, creio eu que será antes do Senhor Jesus voltar, muitos serão mortos. Muitos salvos serão mortos. Muitos que resistiram até o último segundo e não negaram ao Senhor Jesus Cristo serão mortos fisicamente, mas eles já carregam o nome de santo. Santo para Deus é vivo, é vivo. Ímpio para Deus é morto. Deus chama o ímpio de morto. Então nós não temos que temer a nada. Não temos que temer a morte. Não temos que temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Quem tem o poder para jogar, lançar uma alma no inferno é Deus. Você está entendendo? Se Deus virar e falar, olha, esse aí tá em pecado, ele tá sujo, tá imundo, eu vou salvar ele. O inimigo vai querer, não, eu vou levar ele para o inferno. Não, ele vai se perder. Não. Se Deus quiser salvar essa alma, ele não pode tocar. Deus salva, cura, transforma. Se você ainda não teve esse entendimento, eu te peço que tenha agora. Se você está brincando com a palavra de Deus, se você está indo na internet, fazendo videozinho, usando o nome de Deus em vão, fazendo piadinhas com o nome de Deus, fazendo tantas coisas usando o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, o nome do Senhor Jesus Cristo é um nome muito poderoso, tem muito poder. O nosso Deus é muito poderoso. E nós precisamos realmente ter muito respeito pelo nome dele, porque não é só o Senhor Jesus Cristo que é poderoso, não é só Deus o Todo-Poderoso, é o nome. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele deixou claro: em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome ressuscitarão os mortos. Você tem noção, tamanho, peso e grandiosidade e poder é o nome de Yeshua, o nome de Jesus.
Não brinca com o nome de Jesus. Não brinca com o nome de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com a Bíblia. Não modifique a Bíblia. Não invente suas interpretações segundo o que te beneficie. Não brinca com Deus. Não brinca. Mas em Apocalipse 21, 10, Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 10, diz: E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Descia do céu. Essa é a última chance que nós estamos tendo. É a última chance. Vai ser tudo num evento só. Os santos morreram em Cristo por não negarem Jesus. Os mártires. Os arrebatados serão guardados. Imediatamente os ímpios serão destruídos. Bolas de fogo, muitas coisas acontecerão. Terremotos, muitas coisas serão destruídos. Essa é a última chance que nós temos. Se procurar a verdade, saber interpretar. Estou sempre falando, busque saber mais com os judeus. Eles sabem muita coisa. Muitas coisas nos foram omitidas, mudadas, intencionalmente ou não, por traduções, enfim, muitas coisas. Nós precisamos nos voltar. Precisamos voltar às nossas origens. Precisamos saber a verdade lá do original, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos perder as nossas vidas sem salvação, para que nós não venhamos aceitar tudo aquilo que for imposto, não sei se é exatamente essa palavra, né? Nos for obrigado a fazer, né? Ou você faz ou você morre. Escolha a morte física e não faça. Escolha ser salvo. Escolha estar em santidade, escolha ser santo. Como diz o Senhor, sede santo, porque eu sou santo. Você consegue entrar no hospital para fazer de repente, fazer uma cirurgia em alguém, mexer em alguma parte do corpo ali aberta, estando todo sujo, cheio de bactérias, de germes, Não consegue, vai matar, não vai? Vai matar o paciente. Não consegue. Só que é o contrário. Se nós nos chegarmos para querer fazer algo, para curar alguém, para algo de bom, para o reino dos céus, sujos, cheios de pecado, imundos, não arrependidos, cheios de orgulhos, de ambições, nós vamos contaminar outras pessoas, outras almas. Vamos destruí-las. E seremos fulminados se nos aproximarmos de Deus. E não é Deus que deseja isso, porque Deus ele não se alegra na morte do ímpio.
Deus não se sente feliz na morte do ímpio. Não. Deus, ele se entristece. Aquele que Deus avisa, tá falando, ó, eu começo a falar uma coisa, daqui a pouco eu já tô entrando em outra. Deus avisa, nos alerta. E a gente tá sempre fazendo vista grossa, não ouvindo tudo que tem que ouvir, não obedecendo, não se esforçando para fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí chega um momento que não tem mais o que fazer. Leia também Apocalipse 21, capítulo completo. Gente, eu não sou pastora, eu não gosto de ficar falando que eu quero que Deus tenha mais misericórdia de mim todos os dias, um dia mais que outro dia. Que Deus possa todos os dias me fortalecer mais, me preparar mais para fazer o que Ele quer que eu faça e me preparar mais para o que irá se levantar. Você pega o meu canal, tem um monte de coisa lá. Eu fiz o canal, não fiz o canal para isso. Eu fiz para tudo, mas para falar de Deus era pouquinho, não era. Era para mostrar as roupas que eu fazia, era para ensinar a costurar, pintar, não sei o que, dia a dia, não sei o que. Eu tinha fechado os vídeos, acabei abrindo porque o bom entendedor entende. E eu deixei lá aberto. Tem coisas que não é a gente que escolhe. Tem coisas que a gente não pode controlar. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, para Deus, todos os dias a gente entende o que Ele nos fez, o porquê e o momento. A gente não se importa com mais nada. A gente simplesmente obedece, é que nem aqui. Você vai ver um monte de coisa aqui que eu postar pro meu dia a dia. Olha como tá agora. Quando Deus me manda ir no meio da feira, eu tenho que ir. Se ele usa minha boca lá, eu tenho que deixar ele usar. Se ele me manda ir na praça, se ele me manda ir no ônibus, eu tenho que fazer. E era para eu estar fazendo isso de segunda a sexta-feira, todos os dias. Eu tenho que fazer. Você acha que eu ia imaginar lá atrás que eu estaria fazendo isso hoje? Que esse é uma das funções que Deus colocou diante de mim para exercer? Porque a minha salvação é prioridade. Eu quero a minha salvação. Eu sei que eu estou muito falha ainda, mas eu estou em busca da perfeição, da santidade com Deus, da perfeição diante de Deus e não diante dos homens. Deus está me preparando e me enviando, preparando, me enviando. Tenho meu tempo, tenho o tempo de Deus. Ele respeita, ele, como diz, ele dá tempo ao tempo para mim. Ele tem muita paciência comigo. Deus tem muita paciência conosco ainda. Deus é muito misericordioso. Muito.
podem me chamar de louca. Eu estava no meio da feira esses dias, estava lá, falando que Deus, que eu tinha que falar. E passou uma mulher por mim, muitas me cumprimentaram, eles quiseram vir, depois Deus ele manda falar e vai tomando caminhos, e é Deus. E uma mulher passou e falou, louca, ela é louca, ó, é louca. E de imediato Deus já mandou falar para ela, repreendendo ela. De imediato. Então toma cuidado, não brinca com o nome do Senhor. Cuidado com o que você mexe. Cuidado com os homens e as mulheres de Deus que estão em obediência, que estão exercendo, que estão ali naquele momento e você dá risada e você chama de louco, de louca, ou seja lá o que for. Toma cuidado com os homens e mulheres de Deus que você despreza. Porque essas pessoas, muitas, eu digo muitas não são poucas, porque realmente são poucas. Porque o Senhor, ele tem tido muita dificuldade com isso. São muitas pessoas necessitando ouvir a verdade, nós somos muito pequenos, muito pequenos, muito limitáveis. Nós precisamos ir para o nosso ponto, nós precisamos ir cumprir o nosso chamado. Os trabalhadores são poucos. O Senhor realmente ele tem tido dificuldade com isso. Então, cuidado quando você se levantar para falar contra esses poucos que estão se levantando, que estão indo, arriscando as suas vidas para te alertar. Cuidado com o que você fala deles, com a risadinha que você dá, com a ironia, seja lá o que for. Cuidado. Ai daquele que se levanta contra um escolhido do Senhor, ungido de Deus. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Você sabe que eu tenho até medo. Eu, de uns anos pra cá, eu passei a ter medo de pedir vingança de Deus para alguém. De repente, num momento de decepção, de emoção muito grande, de indignação, revolta, lançar alguma palavra querendo que a pessoa pague o mesmo que ela fez para mim ou mais ainda do que ela fez para mim. Eu tenho medo nos momentos em que eu me iro, os momentos em que eu estou indignada, revoltada, tenho medo de pedir coisas tão pesadas, porque eu sei como Deus ama os seus. Zela, cuida, trata, protege, defende. E Deus, ele tem ciúme de nós. Deus, ele é terrível quando ele quer ser. A mão de Deus é muito pesada. É muito pesada. Eu tô falando porque eu já tive experiências. Já ficou muito claro isso pra mim. Eu preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que eu peço contra aqueles que fazem mal pra mim. Por isso que nós precisamos todos os dias buscar a Deus. Esquecer de nós mesmos, como diz o Senhor. Oferecer a outra face. Perdoar não somente 7, mas 70 vezes 7. Tentar não, enfim.
em Apocalipse, diz, Apocalipse 22, versículo... Eu vou ler o versículo 17, mas eu peço que você leia o capítulo inteiro. Capítulo 22, versículo 17. Bom, vou ler o 16. Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E eu deixo esses minutos, não sei quanto tempo eu tô aqui, porque é live, não tem ninguém me assistindo, eu acabei falando sozinha, coisa que eu não gostava no início, não queria, mas eu sei que vai ficar registrado. Consagro ao Senhor que chegue nos ouvidos que precisam ser discernidos, entendidos, que a verdade da palavra, a verdadeira palavra, possa penetrar na mente, nos corações, nos olhos, nos ouvidos, na boca, que o Espírito Santo possa entrar e levar um total discernimento das coisas de Deus, das coisas do Espírito, do reino do céu e a respeito da salvação, porque sem ela, sem a salvação, se não alcançarmos a santidade, se não formos santos, como disse o Senhor, sede santos como eu sou santo, nunca, jamais veremos a Deus. Não haverá salvação. E o nome é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Primeiramente, com o Espírito Santo de Deus. Que todos aprendam a entregar as suas vidas, as suas almas nas mãos do Senhor, para que todas as demais coisas sejam supridas. Tira o teu coração das riquezas deste mundo. Tira o teu coração das coisas deste mundo, desta terra. Porque a nova Jerusalém, ela vem chegando. Essa é a última chance. Não haverá outra. Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom.